Olha, no cenário implacável do futebol brasileiro, o relógio para a demissão de um treinador, ele meio que dispara no exato minuto do primeiro empate, né? Uhum, com certeza. A paciência é um artigo de luxo absoluto. Exato. Pouquíssimas diretorias ousam ostentar esse luxo. Então, o que acontece é quando um clube gigante olha para um placar zerado, constata que já são 5 jogos sem vitória e a resposta oficial, bom, a resposta da liderança não é o pânico, mas sim uma afirmação categórica de que tudo está exatamente dentro do plano. É uma quebra de expectativa enorme. Muito. E hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai investigar justamente essa linha finíssima, sabe? Aquela divisão tensa entre a pressão por resultados imediatos e a sobrevivência de um projeto a longo prazo. E essa é a essência do nosso estudo de caso de hoje. Nós vamos analisar a fundo a atual crise de resultados do Grêmio. Porque, olha, o que acontece nos corredores e no vestiário de uma instituição dessa magnitude, isso acaba funcionando como um laboratório perfeito para qualquer líder em qualquer área. Sem dúvida. A gestão lá está tentando equilibrar pratos que giram em velocidades completamente diferentes. Tipo a urgência de entregar vitórias hoje, agora, e a necessidade de estruturar o clube para a próxima década. E para desvendar esse mecanismo complexo, nós temos em mãos duas fontes riquíssimas para quem nos escuta. De um lado, a gente tem um artigo jornalístico que traz as declarações do presidente do Grêmio, o Odorico Roman, declarações dadas ali no calor do momento, logo após um clássico Grenal dificílimo. E do outro lado, a gente tem acesso a um documento analítico fascinante. É um conjunto de notas estratégicas que mapeiam os bastidores da gestão do clube nesta temporada. Pois é. A nossa missão nessa análise detalhada de hoje é meio que desconstruir a anatomia do que eles chamam de ano de travessia. A gente precisa entender na prática como uma gestão sustenta a tão falada convicção. A famosa convicção. Sim. Como você banca isso quando as arquibancadas e os números do campeonato dizem o exato oposto, né? E o desafio central que os documentos trazem é logo de cara a separação entre o sintoma e a doença. As notas estratégicas revelam um esforço monumental da diretoria, um esforço para não deixar que o ruído das últimas rodadas contamine as diretrizes que foram traçadas lá no início do ano. É aquele embate clássico. O campo, que exige respostas para ontem, batendo de frente com a sala de reuniões, que trabalha com ciclos anuais. E eu fiquei muito impressionado com a frieza dessa abordagem. Então vamos começar estabelecendo o gatilho absoluto dessa panela de pressão. O cenário é o clássico Grenal 452. Aconteceu num sábado, dia 11, dentro do estádio Beira-Rio, e quem acompanha o futebol sabe que um Grenal possui uma gravidade própria, não é um jogo qualquer. Longe disso, ele altera o clima da cidade inteira. Total. Define pautas da semana e, muitas vezes encerra carreiras ali mesmo. E esse jogo terminou com um empate de 0-0. Um resultado amarrado, muito tenso. Onde o medo de perder claramente ofuscou a vontade de vencer. Perfeito, foi bem isso. Ninguém queria arriscar. Mas o peso desse empate não reside apenas nos 90 minutos do clássico. As notas analíticas que a gente leu contextualizam esse placar como ápice de uma espiral negativo. O buraco era mais embaixo. Com esse 0-0, o Grêmio consolidou uma sequência bem indigesta. São 5 partidas consecutivas sem vitórias, se a gente somar os desempenhos tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. Nossa, é um recorte estatístico que não dá para ignorar de jeito nenhum. A bola simplesmente não está entrando, os pontos não estão vindo. E olha, o que eu achei mais curioso no material jornalístico é que a direção e a comissão técnica não tentam criar uma realidade paralela. Não mesmo. Eles encaram de frente. O próprio técnico, o Luiz Castro, ele sentou na sala de imprensa para a coletiva pós-jogo e foi super cirúrgico. Ele confirmou a fase difícil. Ele não tentou dourar a pílula, sabe? Aquela coisa de dizer que o time foi brilhante e o resultado foi puro azar. Ele admitiu a deficiência ali, na hora. Sim, sem rodeios. E essa admissão pública do Luiz Castro reflete diretamente uma das diretrizes apontadas nas nossas notas estratégicas. O documento interno destaca que, a primeira etapa para gerenciar um processo de reconstrução é o diagnóstico honesto.
Fingir que tá tudo bem só piora, né? Com certeza. Omitir a crise técnica para a torcida apenas gera uma quebra de confiança que depois é irreparável. A franqueza do treinador funciona, na verdade, como um mecanismo de redução de danos institucionais. Faz muito sentido. Mas a crise técnica é apenas uma face da moeda aqui. O que transforma essa instabilidade num verdadeiro teste de sobrevivência é o que as notas chamam de a tempestade do calendário. Olha, a logística é brutal. O nível de exigência física e mental beira o absurdo, na minha opinião. Pensa comigo na linha do tempo. A equipe sai de um Grenal exaustivo no sábado, dia 11. No sábado, Pressionados, né? E não tem tempo para recuperação, muito menos para treinar e corrigir os erros que o próprio Luiz Castro apontou na coletiva. Porque eles já precisam voltar a campo na terça-feira. Terça, dia 14, né? Isso, terça 14, às 19 horas, para enfrentar o Riestra. E esse jogo já é válido pela segunda rodada da Sul-Americana. É um ritmo frenético e a engrenagem não para, porque logo em seguida já existe o compromisso de visitar o Cruzeiro no sábado, dia 10, às 20 horas e 30 minutos, lá no Mineirão, pelo Brasileirão. É uma sequência que mastiga e cospe qualquer tentativa de planejamento calmo, sabe? Nossa, esse cronograma expõe a falha sistêmica de se tentar implementar mudanças profundas durante a temporada no futebol sul-americano. As notas analíticas até dedicam uma sessão inteira a esse atrito. Como que alguém treina desse jeito? Pois é. Como um treinador consegue instalar uma nova metodologia de jogo, que exige repetição, exige correção de posicionamento, se o único momento em que os jogadores estão em campo é durante competições oficiais de alta voltagem? É trocar o pneu com o carro andando a 200 por hora. Exato. Essa pressão contínua significa que as falhas estruturais da equipe estão sendo expostas em praça pública a cada 3 dias. Sem a menor chance de voltar para a prancheta e arrumar a casa. É uma dinâmica enlouquecedora. Eu fiquei lendo isso e tentando visualizar como funciona na prática para os gestores. E a imagem que me veio foi meio que de uma reforma comercial. Como assim? Imagina que o objetivo de uma equipe é reformar completamente a cozinha de um restaurante muito tradicional. Eles precisam arrancar o piso, trocar toda a tubulação de gás, instalar fornos novos de última geração e mudar todo o fluxo de preparo dos pratos. É um processo que naturalmente exige tempo, exige isolamento, fechar o local. Só que o dono do restaurante decide que as portas não podem fechar de jeito nenhum. A cozinha tem que continuar operando em plena alta temporada, servindo almoço e jantar todos os dias. A demanda imediata é sufocante. Eu já tô ficando estressada só de imaginar. Pois é. Os garçons estão lá, gritando os pedidos na buqueta, os clientes estão batendo os talheres impacientes na mesa, e no meio desse caos de panelas fervendo e fumaça, a equipe de engenharia está tentando instalar uma coifa nova. É a receita para o desastre. A necessidade de entregar o prato hoje está trocando socos com a necessidade de modernizar a estrutura para o futuro. A analogia ilustra bem o colapso operacional. Mas no caso de um clube de futebol, os documentos analíticos vão um passo além. Eles mostram que não é apenas o incômodo do barulho da reforma. Tem mais coisa. Tem. A questão central é que os clientes, que nesse caso são a torcida e a mídia, eles não têm acesso à planta da reforma. Eles não sabem o que está acontecendo lá dentro. Eles só avaliam o produto final. Ah, claro. O prato pronto. Eles veem que o prato chegou frio, eles veem a sequência de 5 jogos sem vitória. O termômetro da crise... ele não mede a intenção da diretoria, ele mede apenas a tabela de classificação. Perfeito. E quando a panela de pressão atinge esse nível crítico, o roteiro histórico que a gente está acostumado a ver no Brasil é muito previsível, né? Cai o treinador. A fumaça sobe, a diretoria entra em pânico, desce correndo até o vestiário e demite o treinador na frente de todo mundo para aplacar a fúria externa. É o sacrifício ritualístico do futebol. É o padrão. Mas... e aqui é que a nossa análise fica realmente fascinante. A liderança do Grêmio faz um movimento oposto. Em vez de ceder ao pânico e entregar a cabeça do técnico numa bandeja, eles decidem dobrar a aposta na permanência dele. E esse movimento de contracorrente é o núcleo do nosso estudo de hoje. Eu fiquei bem focada nessa parte porque a reação institucional pós-Grenal não foi defensiva, foi extremamente afirmativa. A gente precisa olhar com lupa para a declaração do presidente Odorico Roman. Ele não se escondeu,
Logo após o apito final, bem ali no olho do furacão, ele vem a público. Em momentos assim, os dirigentes costumam usar aquelas frases prontas e evasivas, sabe? Dizendo que vão avaliar a situação com calma, cabeça fria. Aquela enrolação clássica. Isso. Mas a fonte jornalística enfatiza que ele foi na direção contrária. Ele reafirmou publicamente a convicção no trabalho que está sendo feito. E olha, a escolha de palavras dele nos microfones é taticamente muito calculada. Ele não deixou espaço para a imprensa criar especulações de bastidores sobre uma possível troca no comando. A aspa dele é muito direta. Ele diz assim, aspas, para ele. Não escolhemos o Luiz Castro por acaso. Ele é uma convicção da direção. E ele completa dizendo que o treinador segue durante a gestão, afirmando que ele é o nome definitivo para conduzir o futebol. É uma blindagem pesadíssima oferecida a um profissional que, lembrando, não ganha 5 rodadas. Exato. Mas aqui entra a grande questão para mim, eu preciso colocar isso na mesa. Todos nós conhecemos a volatilidade extrema do mercado corporativo e do esporte. A palavra convicção muitas vezes não passa de um sinônimo gourmet para ainda não encontramos um substituto. Ou a multa rescisória é muito cara. Sim. Sabe quando o conselho de uma empresa solta uma nota dizendo que o CEO tem o total apoio da diretoria e, 48 horas depois, as ações despencam e ele é forçado a renunciar? Acontece o tempo todo. Então, essa convicção proclamada aos 4 ventos não tem um prazo de validade atrelado à próxima derrota. A postura do Dorico Roman reflete um planejamento estratégico genuíno e documentado ou é apenas um escudo provisório para ganhar algumas semanas de oxigênio diante de uma torcida que já perdeu a paciência? Eu fiquei super curioso com isso. É uma ótima provocação. E para separar o discurso de relações públicas da realidade estratégica de fato, nós precisamos cruzar essa aspa com os dados do documento analítico. E o que as notas dizem? Os documentos mostram que, neste caso específico, a manutenção de Luiz Castro transcende a figura do treinador. Não é só sobre ele. A permanência dele está ancorada no que as notas definem como a proteção do projeto de longo prazo. Tá, mas como eles justificam isso internamente? Documento metade que emitiram aqui agora não seria apenas trocar o comandante, sabe? Seria dinamitar as bases da reconstrução metodológica que eles iniciaram lá em janeiro. Mas como essas notas explicam esse efeito cascata lá dentro? Porque, poxa, para quem está de fora acompanhando, trocar liderança que não está dando resultado parece a solução mais lógica, né? A justificativa financeira e estrutural que eles trazem é fascinante. O documento argumenta que o ciclo vicioso do futebol brasileiro se alimenta da ruptura constante. É o famoso começar do zero toda hora. Exatamente. Pensa bem, se o Grêmio demitir o Luiz Castro, o novo treinador vai chegar exigindo um perfil diferente de jogadores. Ele vai querer novas contratações e provavelmente vai descartar o elenco que foi montado para a ideia anterior. Ah, e aí o dinheiro vai pro ralo. Sim, isso destrói o fluxo de caixa e zera completamente o desenvolvimento técnico. A diretoria encara a estabilidade técnica não como um luxo que eles podem ou não ter, mas como o alicerce indispensável para tudo. Então eles preferem apanhar agora para colher depois. Eles optaram por absorver o desgaste terrível dos maus resultados imediatos para proteger a saúde institucional a longo prazo. Então, na visão interna mapeada por esses relatórios, essas 5 partidas de seca são tratadas como um ruído esperado. Tipo, o placar zerado dói, claro, a torcida xinga, mas não invalida o plano de fundo. O documento trata isso literalmente como uma oscilação natural do percurso. A meta estrutural é criar uma cultura esportiva sustentável. Manter a convicção, mesmo com a pressão externa beirando o insuportável, é uma decisão baseada na leitura de que a consistência metodológica vai eventualmente corrigir os resultados do campo. É apostar no processo. Isso. Se eles cederem à pressão hoje, voltarão à estaca zero amanhã de manhã. Nossa, isso exige uma frieza quase alienígena por parte da gestão. Olhar para um estádio inteiro cobrando demissões, olhar para um calendário que não te dá trégua nenhuma e ainda assim se manter impassível, repetindo para todo mundo que o rumo está correto. Tem que ter nervos de aço. E isso nos leva diretamente para a forma como eles embalam esse discurso para o mundo exterior. Vamos analisar os termos exatos que o Odorico Romão usou para descrever o atual momento institucional do Grêmio. Ele utilizou 2 conceitos que são os pilares de toda essa estratégia de contenção. Quais foram as palavras? Ele falou que o clube passa por uma reconstrução.
E, mais específico ainda, ele rotulou a temporada inteira como um ano de travessia. Olha, o uso dessas palavras específicas não é nem um pouco acidental. Na gestão de crises e no alinhamento de expectativas corporativas, a semântica dita as regras do jogo. Como assim? Ao usar palavras como travessia e reconstrução, a diretoria tenta reescrever as métricas pelas quais o trabalho vai ser avaliado naquele ano pela opinião pública. Faz muito sentido. Você muda a régua de sucesso. E tem uma frase dele na reportagem que amarra tudo isso de uma maneira muito crua. Ele diz, aspas de novo, a situação é essa. Temos muita consciência do que podemos e do que vamos fazer. Para mim, essa é de longe a declaração mais reveladora de todo o nosso material. Em organizações de alta performance com um histórico de vitórias gigantes como o Grêmio, admitir vulnerabilidade é praticamente um tabu, sabe? Ninguém quer assumir que está fraco. Exato. Então, quando o presidente diz temos muita consciência do que podemos, ele está ancorando a realidade. As notas estratégicas destrincham que o primeiro passo para uma travessia bem-sucedida é exatamente esse reconhecimento duro. E, vamos ser sinceros, muitas vezes impopular. O reconhecimento das próprias limitações momentâneas do clube. É a diferença entre o delírio de grandeza e a gestão responsável. É colocar os pés no chão e admitir que, bom, no cenário atual, o clube não tem a força financeira ou o elenco galáctico que a sua própria história exigiria. E as notas detalham que encarar um ano inteiro como transição pressupõe um cálculo muito amargo. A gestão sabe que os resultados práticos vão oscilar negativamente durante as mudanças estruturais. É o preço a se pagar, né? Esse é o custo intrínseco da transição. Você está lá enxugando a folha de pagamento, reformulando departamentos inteiros de análise de desempenho, integrando as categorias de base como profissional, e tudo isso cobra um preço imediato no gramado. Não tem mágica. Não. A reconstrução é um processo que ocorre dentro de um ambiente de profunda instabilidade. Mas vamos nos colocar no lugar de quem está do outro lado dessa comunicação. Seja o torcedor apaixonado pelo clube, seja o acionista minoritário de uma empresa que está em reestruturação, ou até mesmo um funcionário de um setor que acabou de mudar de diretoria. As pessoas que sentem o impacto na ponta. Isso. Quando a alta cúpula vem a público e declara que aquele vai ser um ano de travessia, isso não soa como um pedido oficial para que todos aceitem um ano inteiro de frustração antecipada? Não é tipo dizer, olha, não esperem nada de nós esse ano, sentem e sofram. Esse é o grande calcanhar de Aquiles dessa estratégia de comunicação. E é interessante porque as notas de gestão reconhecem ativamente esse perigo. Equilibrar a ambição inerente à instituição com a realidade fria dos números é o verdadeiro trabalho de funâmbulo da diretoria. Uma corda bamba terrível. Como você mantém o engajamento e a cobrança por vitórias, afinal, o Cruzeiro e o Riestra estão batendo na porta ao mesmo tempo em que se pede paciência para o projeto de longo prazo. Exato. Se você baixar demais as expectativas, a organização se acomoda na mediocridade. Fica parecendo que ninguém se importa mais com a vitória, que perder faz parte do plano e tá tudo bem. E aí a mentalidade vencedora vai pro ralo. Sim, mas, por outro lado, se você mantiver as expectativas no teto, totalmente incompatíveis com a realidade atual da reconstrução, qualquer devota vira uma crise nuclear que ameaça varrer toda a diretoria do mapa. E o documento conclui que gerenciar o ecossistema ao redor do projeto é, na verdade, mais complexo do que gerenciar o projeto em si. O alinhamento de expectativas precisa ser constantemente calibrado, semana a semana. É um jogo de xadrez fora do campo. A diretoria do Grêmio usa a transparência sobre esse ano de travessia para tentar desarmar a bomba relógio da ansiedade da torcida e da mídia. Se o ambiente externo entender e comprar a ideia da reconstrução, o clube ganha a estabilidade necessária para absorver as tempestades do calendário e a seca momentânea de vitórias. O que nos fornece um panorama incrivelmente claro das dinâmicas ocultas nesse estudo de caso. Nós fizemos uma investigação minuciosa aqui nas engrenagens dessa crise e principalmente na arquitetura da resposta institucional. Foi bem profundo. O que parecia ser apenas mais uma narrativa esportiva comum, sabe? Um time grande a 5 jogos sem vencer e um empate sem gols no clássico Grenal.
Isso se revelou como uma verdadeira aula magna sobre os choques diários entre o gerenciamento de incêndios imediatos e a preservação de uma visão a longo prazo. E os dados cruzados mostraram muito bem como a tal convicção no Luiz Castro, apregoada pelo presidente Odorico Roman, ela atua menos como um elogio cego às qualidades táticas do técnico e muito mais como um mecanismo de defesa vital para a instituição. É um escudo. É a barreira de contenção erguida para proteger as etapas fundamentais da reconstrução, garantindo que a bússola do clube não mude de direção a cada tropeço no meio desse caminho da travessia. E o brilho de dissecar uma situação dessas é perceber que os princípios que a gente discutiu aqui transcendem completamente o universo do futebol, né? As regras do jogo mudam, mas a natureza do desafio permanece a mesma em quase todas as esferas da nossa vida. Totalmente aplicável no dia a dia. Pensa nos projetos que exigem tempo de quem nos ouve. Alguém que, sei lá, assumiu uma equipe desmotivada e precisa mudar a cultura do setor antes de entregar as metas do trimestre. Ou um empreendedor, né? Perfeito. O empreendedor que abre o próprio negócio e passa os 2 primeiros anos apenas pagando boletos e acumulando prejuízos, sabendo, na ponta do lápis, que está criando uma base de clientes para estourar depois. Ou até mesmo alguém passando por uma transição de carreira bem drástica, onde o salário cai pela metade no início para que a pessoa possa crescer o dobro no futuro. A travessia é um fenômeno humano e universal. A gente sempre esbarra nela. E em todas essas situações, existe aquele vale da desilusão. Um momento crítico onde os resultados antigos já não vêm mais e os novos resultados ainda não apareceram. Nós invariavelmente passamos por esse vale. É lá que o pânico bate a porta com força. E é no meio da escuridão desse vale que nós precisamos exercer a clareza que a gente investigou hoje. Avaliar as métricas certas, né? Isso. Quando a pressão subir e tudo parecer estagnado, a gente precisa ser capaz de olhar para a situação de forma brutalmente honesta e nos perguntar: nós estamos simplesmente insistindo no mesmo erro e chamando isso de resiliência, ou nós estamos atravessando a parte feia, dolorosa, porém absolutamente necessária do estágio de reconstrução? E eu diria que avaliar se as métricas silenciosas estão progredindo enquanto os resultados óbvios ainda falham é a verdadeira marca de uma gestão estratégica madura. O que, no fim das contas, nos deixa com uma provocação um pouco inquietante para fechar o nosso papo. Se nós compreendermos que um ano de travessia obriga, por sua própria natureza, a assimilar oscilações violentas e resultados bem satisfatórios no curto prazo, como é que a gente pode traçar a linha exata que separa as coisas? Não é uma linha fácil de ver. Qual é a métrica que divide a paciência estratégica de um visionário, que está ali enxergando o alicerce tomando forma, da teimosia destrutiva de quem simplesmente se recusa a aceitar que o plano fracassou? Em que momento aquela palavra tão defendida pela diretoria, a inabalável convicção, deixa de ser o combustível que salva a reconstrução e se transforma na âncora que afunda o projeto inteiro? Fica a reflexão para quem está acompanhando a gente.